Nós estamos aqui num culto, mas qual seria a sua reação se Deus dissesse para você hoje que Ele não recebeu o seu culto? Qual seria a sua reação se Deus dissesse para você hoje que Ele não recebeu o seu culto? Imagine que, além de dizer isso, Deus também diz para você que Ele não se agrada de ti, que Ele não tem prazer em você, e que se você ofertou, que é para você pegar suas ofertas de volta, porque senão Ele vai jogar essas ofertas na sua cara. E é exatamente isso que está acontecendo no contexto do profeta Malaquias. Deus está falando para o povo que não está recebendo o louvor deles, não está recebendo a adoração deles, e o povo está tentando entender o porquê, tentando entender aonde foi que eles falharam. A situação era que os cultos a Deus tinham se tornado mero formalismo, se tornaram rituais mecânicos e sem vida, e era uma época de esfriamento do povo em relação a Deus. A gente vai encontrar o retrato de um povo que está completamente perdido, que está sem norte, que está sem rumo nas suas crenças e na sua fé em Deus. E o que nós podemos diagnosticar como um dos problemas desse povo era uma teologia barata. Versículo 16 e 17. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com suas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? E o povo pergunta, quando foi que o Senhor nos amou? Nós estamos falando de um povo que não conseguia reconhecer o amor de Deus. Quando eles olhavam em volta deles, eles não viam bênção, eles não viam prosperidade, mas eles viam muita aflição. Mas o problema não era que o amor de Deus tinha acabado. O problema é que eles tinham se tornado cegos para enxergar o amor de Deus. Não seria necessário Deus falar e explicar detalhadamente o seu amor para com o seu povo, se tão somente eles conhecessem um pouco melhor da história deles. Porque eles tinham acabado de voltar da Babilônia, eles acabaram de voltar de um livramento de Deus. A gente vai ver que Deus atuou de uma maneira soberana na vida do povo de Israel. Eles foram subjugados pelos egípcios e sobreviveram, foram subjugados pelos filisteus e sobreviveram, foram subjugados pelos babilônicos e sobreviveram, foram subjugados pelos romanos e sobreviveram. Só que por muitas das vezes, Deus ele tem que lembrar do povo que ele agiu na vida deles. Deus tem que lembrar do povo do seu amor, porque Israel, por muitas das vezes, parecia que tinha uma amnésia. E aí Deus tinha que falar, olha, eu tirei vocês da terra do Egito, eu levei vocês pelo deserto, eu fiz maná cair do céu, eu conduzi vocês numa coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem durante o dia, só que aqui Deus vai mais profundo e Deus vai falar da origem deles. Deus fala de Jacó, e quando Deus está dizendo que ele elegeu Jacó, ele está falando para aquele povo que aquele povo é um povo eleito dele, porque é de Jacó que vem a descendência de Israel. Deus está, em outras palavras, dizendo para o seu povo que ele os ama desde a origem, que ele sempre os amou. O problema não era que o amor de Deus tinha se apartado, na verdade, eles se tornaram cegos e não conseguiam enxergar mais a mão de Deus agindo na vida deles. E por muitas das vezes, isso também acontece nas nossas vidas. Nós nos tornamos cegos e não enxergamos aquilo que Deus tem realizado na nossa vida. Nos tornamos insensíveis para ouvir e para sentir as coisas que Deus tem feito. Deus está dizendo que a prova do amor dele não viria através de bênçãos, não viria através de prosperidade, mas ele mesmo é a prova do seu amor. Vocês têm a mim, o que mais vocês poderiam querer? E como quem ama cobra, Deus vai começar a cobrar do seu povo
em relação às coisas que eles estavam fazendo de errado, que é como se fosse um efeito em cascata, porque eles já não mais reconheciam o amor de Deus. O versículo 5 vai dizer que eles não tinham temor e não tinham honra, ou seja, não reconheciam o amor de Deus, não tinham temor, não tinham honra, e como consequência apresentavam a Deus um culto que era abominável, apresentavam a Deus um culto que Deus não poderia receber. O erro na mentalidade deles, do pensamento deles sobre Deus, era o seguinte: nós podemos oferecer a Deus qualquer coisa que Ele não se importa. O sacrifício impuro que eles estavam oferecendo ao Senhor já era, na verdade, um reflexo da vida espiritual deles. Se vocês estão impuros e colocam algo diante de Deus, isso também vai estar impuro. Que é impossível nós oferecermos algo bom ao Senhor, nós oferecermos algo de perfeição diante de Deus, se o nosso coração não estiver reto diante dele. Ele leva em consideração a sua vida, tanto aqui como lá fora. E a palavra de Deus diz que não pode jorrar água salgada e água doce de uma mesma fonte. A gente aprende que o culto que nós oferecemos ao Senhor está intrínseco, está ligado diretamente com a nossa condição espiritual. Por isso, se nós entramos num culto e achamos que o culto está muito chato, achamos que está tudo muito enjoado, antes de nós olharmos para quem está na frente, fazendo louvor na direção do culto, quem está pregando, na verdade, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Porque se o culto que eu estou oferecendo ao Senhor, ele não é agradável, ele não é prazeroso, isso é um reflexo da minha condição espiritual diante do Senhor. É impossível oferecer ao Senhor um culto em que Ele se agrade se lá fora eu também não estiver tendo atitudes que o agradam. E a gente vai ver que na continuação da leitura, ainda como consequência da falta de temor do Senhor, da falta de honra, a gente vai ver que Deus ele vai falar agora diretamente para os sacerdotes. Quando chega no versículo 8, Deus vai falar: mas vocês se desviaram. Vocês fizeram muitos tropeçarem, porque estão ensinando a lei de uma maneira errada. Ou seja, Deus está falando que os sacerdotes estavam ensinando errado a palavra de Deus. E como consequência, eles estavam fazendo outras pessoas errarem, ou seja, eles estavam propagando uma teologia errada, uma teologia equivocada e fazendo com que as atitudes das pessoas fossem erradas. E isso é muito importante de ser frisado nos nossos dias, porque nós estamos vivendo um contexto onde a palavra de Deus tem sido atacada, onde ela tem sido relativizada. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que a sua palavra é eterna, ou seja, ela perpassa a cultura, ela perpassa a geração e ela continua a mesma. Por isso, Jesus disse para a gente: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. E é por isso que a gente tem que prestar atenção e ver quem é que nós temos escutado, de que fonte nós temos nos alimentado. A gente faz isso e seleciona o que a gente quer pegar para a nossa vida e o que a gente não quer. Porque 2 Pedro diz que assim como surgiu falsos profetas no meio de Israel, também surgirão falsos profetas no meio da igreja. E aí deixa bem claro para a gente que eles são lobo em pele de cordeiro, ou seja, você não vai ver, você não vai identificar de cara. Deus vai falar com eles em relação à infidelidade deles. O povo estava pensando que o pecado não tinha problema nenhum, e aqui a gente entra numa grande lição, que é o pecado, ele cega. Uma teologia que tornava o pecado algo aceitável. E meu irmão, tem por aí teologia, hoje, no dia de hoje, que faz com que o pecado se torne algo aceitável. Na realidade, se existe alguma teologia, se existe algum entendimento sobre Deus que torna o pecado aceitável, isso é, na verdade, uma teologia de Satanás. Porque até Satanás tem uma teologia, até ele tem um pensamento acerca de Deus. E o que ele quer é que nós venhamos ter um entendimento errado, um pensamento errado sobre Deus.
E foi exatamente isso que Satanás começou fazendo lá no Jardim do Éden, falando para Eva que Deus não era aquilo que ele tinha dito que era, falando para Eva que Deus não fez conforme ele tinha falado que tinha feito. Ele fez Eva pensar errado sobre Deus. Antes dele atacar o coração, antes de tentar corromper o coração, Satanás ele ataca no campo das ideias, justamente para nós navegarmos para longe do Senhor. E é isso que se viu acontecer na Europa. Uma teologia que começou a ser desenvolvida desacreditando da palavra. E como consequência, igrejas e mais igrejas foram sendo fechadas. Por isso, irmãos, nós devemos nos atentar. Não darmos ouvidos a uma consciência cauterizada. Negarmos a nós mesmos as nossas próprias convicções, para absorvermos o que a palavra diz sobre Deus. No versículo 3 e no versículo 4, a gente vai ver o povo dizendo o seguinte: olha, é inútil servir ao Senhor, porque a gente está aqui se matando, se dedicando ao Senhor, e nada tem acontecido. Está lá no versículo 14. É um pensamento muito recorrente. Abacuque também teve esse questionamento. Como assim os ímpios têm prosperado e os justos não? Eles podem prosperar em muitas áreas, mas na área espiritual eles não prosperam. O Senhor os despreza. E esse é um dilema que ainda é muito atual, ainda é muito recente, porque se nós formos olhar para o nosso contexto, nós vamos ver pessoas culpadas saindo impune, fugindo da lei. A gente vai ver ímpios, pessoas que não obedecem a Deus, prosperando, se desenvolvendo, crescendo. Só que o que a palavra de Deus diz para nós, lá em Provérbios, capítulo 24, é para nós não invejarmos a riqueza dos ímpios, mas antes termos temor no Senhor. Ou seja, Deus falou, esse pensamento de vocês errado está me cansando. E Deus dá a resposta. Vocês vão ver a diferença entre o ímpio e o justo. Por quê? Porque Deus ia mostrar isso na prática. Ele não permite o seu povo permanecer no erro. Deus começa dizendo que os ama e depois cobrando deles sobre os seus erros. É a mesma coisa que Deus está falando para nós hoje. Ele está dizendo que Ele nos ama, mas Ele cobra os nossos erros. Mas por detrás dessa linguagem ríspida, essa linguagem agressiva, está um pai bondoso e zeloso que não quer ver os seus filhos distante dele. Quando Deus exige de nós, é porque Ele quer que você seja melhor, Ele quer que você seja perfeito. Por isso, sinta as duras palavras do Senhor sobre a sua vida. Porque se Ele faz isso, é porque Ele quer te ver mais próximo dEle. Em Malaquias, a gente vê como é alto o preço de uma teologia barata. E nós possamos estar fincados na palavra de Deus, para nós estarmos melhor o servindo a cada dia. Amém, irmãos?